Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITULU 3. 37 Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. O objetivo deste volume e dos ulteriores é tornar conhecido o passado da África tal como é visto pelos africanos. Trata-se de uma perspectiva justa, provavelmente a única forma de levar a termo um esforço internacional. É também a mais aceita pelos historiadores da África, tanto na própria África quanto no ultramar. Para os africanos, o conhecimento do passado de suas próprias sociedades representa uma tomada de consciência indispensável ao estabelecimento de sua identidade em um mundo diverso e em mutação. Ao mesmo tempo, longe de ser considerada uma custosa fantasia, que pode ser posta de lado até que estejam sob controle os elementos prioritários do desenvolvimento, a história da África revelou-se nos últimos decênios um elemento essencial do desenvolvimento africano. É por esta razão que, na África e em outros lugares, a primeira preocupação dos historiadores foi ultrapassar os vestígios da história colonial e reatar os laços com a experiência histórica dos povos africanos. Outros capítulos e outros volumes tratarão desses reencontros, da história enquanto tradição viva e desabrochar constante, do papel dos conhecimentos históricos na elaboração de novos sistemas de educação para servir a África independente. Este capítulo tratará do significado no exterior, da história da África, inicialmente aos olhos da comunidade internacional dos historiadores e em seguida para o conjunto do grande público cultivado. O fato de a história da África ter sido deploravelmente negligenciada até os anos 50 é apenas um dos sintomas, no domínio dos estudos históricos. Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. P. D. Curtin. 38 Metodologia e Pré-História da África. De um fenômeno mais amplo. A África não é a única região a possuir uma herança intelectual da época colonial que deve ser transcendida. No século XIX, os europeus conquistaram e subjugaram a maior parte da Ásia, enquanto na América tropical o subdesenvolvimento e a dominação exercida pelos povos de origem europeia sobre as populações afro-americanas e indígenas reproduziram as condições do colonialismo nas próprias áreas onde as convenções do direito internacional apontavam um grupo de estados independentes. No século XIX e no início do século XX, a marca do regime colonial sobre os conhecimentos históricos falseia as perspectivas em favor de uma concepção eurocêntrica da história do mundo, elaborada na época da hegemonia europeia. A partir daí, tal concepção é difundida por toda parte graças aos sistemas educacionais instituídos pelos europeus no mundo colonial. Mesmo nas regiões onde jamais se verificara a dominação europeia, os conhecimentos europeus, inclusive os aspectos da historiografia eurocêntrica, impõem-se por sua modernidade. Hoje, essa visão eurocêntrica do mundo praticamente desapareceu das melhores obras históricas recentes. Mas ela ainda predomina em numerosos historiadores e no grande público tanto ocidental quanto não ocidental. Esta persistência deve-se ao fato de que, em geral, aprendia-se história na escola, não havendo mais ocasiões para rever os conhecimentos adquiridos. Os próprios historiadores especializados na pesquisa sentem dificuldades em se manter a par das descobertas estranhas a seu campo de atividade. Comparados às últimas pesquisas, os manuais estão de 10 a 20 anos atrasados, enquanto as obras de história geral conservam frequentemente os preconceitos antiquados de um saber em desuso. Nenhuma interpretação nova, nenhum elemento novo adquire sem luta direito à cidadania. A despeito dos prazos que separam a descoberta de sua difusão, os estudos de história atravessam, em seu conjunto, uma dupla revolução. Iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, tal revolução ainda não acabou. Trata-se, por um lado, da transformação da história, partindo da crônica para chegar a uma ciência social que trate da evolução das sociedades humanas.
por outro, da substituição dos preconceitos nacionais por uma visão mais ampla. Em favor destas novas tendências, chegaram contribuições de todos os lados, da própria Europa, de historiadores da nova escola na África, na Ásia e na América Latina, dos europeus de ultramar, da América do Norte e da Oceania. O termo Ocidente é empregado neste capítulo para designar as regiões do mundo culturalmente europeias ou cuja cultura deriva sobretudo da cultura europeia. Ele engloba, portanto, além da própria Europa, as Américas, a União Soviética, a Austrália e a Nova Zelândia. 39 tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Seus esforços para ampliar o quadro da história voltam-se ao mesmo tempo para os povos e regiões até então negligenciados, assim como para certos aspectos da experiência humana antes ocultos sob concepções tradicionais e estreitas da história política e militar. Nesse contexto, o simples advento da história africana já constitui em si uma preciosa contribuição. Mas isso poderia simplesmente acabar criando mais uma história particularista, válida em si e capaz de colaborar com o desenvolvimento da África, mas não de trazer à história do mundo uma contribuição mais eloquente. Não há dúvida de que o chauvinismo foi um dos traços mais profundamente marcantes da antiga tradição histórica. Na primeira metade do século XX, os bons historiadores mal começavam a se desfazer da antiga tendência em considerar a história como propriedade quase privada. Dentro desse espírito, a história de uma dada sociedade só tinha valor em si. No exterior, perdia toda significação. No melhor dos casos, o interesse manifestado pelos estrangeiros não passava de indiscrição. No pior, tratava-se de espionagem acadêmica. Esta insistência em se apropriar da história é particularmente marcante na tradição europeia do início do século XX. As autoridades responsáveis pela educação tendem a considerar a história como uma história nacional, não como uma história geral da Europa e menos ainda como uma visão do processo histórico mundial. Mito confesso, a história servia para forjar o orgulho nacional e a ideia de sacrifício pela pátria. Lord Macaulay escreveu que ela era ao mesmo tempo um relato e um instrumento de educação política e moral. 2. Esperava-se que inculcasse o patriotismo e não que inspirasse perspectivas justas sobre o desenvolvimento da humanidade. Tal ponto de vista prevalece ainda na maioria dos sistemas educativos. Alguns historiadores fizeram objeções, uns em nome da ciência, outros em nome do internacionalismo, mas a maioria deles considerou normais os preconceitos nacionalistas, por mais indesejáveis que fossem. Na França, é possível chegar à agregação de história possuindo apenas conhecimentos rudimentares sobre a Europa situada além das fronteiras francesas, sem falar da Ásia, da África ou da América. Em várias universidades inglesas, pode-se obter um diploma em humanidades, com menção honrosa, tendo por base apenas a história inglesa. O emprego da palavra inglês, English, em lugar de britânico, British, é intencional. O estudante inglês tem toda a probabilidade de saber. 2. Macaulay, Thomas Babington, 1835 e 1971. Admissão sob concurso ao título de agrégé, agregado, que torna as pessoas aptas a serem titulares de uma cadeira de professor de colégio ou de certas faculdades. 40. Metodologia e pré-história da África. Mais sobre a história de Roma que sobre a do país de Gales, da Escócia ou da Irlanda antes do século XVIII. Levando em conta as variantes ideológicas, o problema é praticamente o mesmo na Europa Oriental. Somente os países europeus de menor importância, os do grupo do Benelux ou da Escandinávia, parecem ter mais facilidade em considerar a Europa como um todo. Da mesma forma, o método norte-americano, fundado, como seus homólogos europeus, na história da civilização, é sempre etnocêntrico. O problema que ele coloca é como nos tornamos aquilo que somos, e não como a humanidade se tornou o que vemos hoje. À medida que rejeitavam as tendências eurocêntricas de sua própria história nacional, cabia aos historiadores de cada continente a tarefa de avançar em direção a uma história do mundo verídica, na qual a África, a Ásia e a América Latina tivessem um papel aceitável no plano internacional.
Essa tendência manifestava-se particularmente nos historiadores cujos trabalhos tratavam de culturas diferentes das suas e nos historiadores africanos que se propunham a escrever sobre a Ásia ou a América Latina, nos europeus e nos norte-americanos que começavam a interpretar a história da África ou da Ásia em proveito dos povos desses continentes, esforçando-se para ultrapassar os preconceitos eurocentristas. No âmbito desse esforço geral, o papel dos historiadores da África na própria África e fora dela, assumia particular importância, provavelmente pelo fato de a história africana ter sido mais negligenciada que a das regiões não europeias equivalentes e porque os mitos racistas a desfiguraram ainda mais que a estas últimas. Em razão de seu caráter multiforme, o racismo é, como se sabe, um dos flagelos mais difíceis de extirpar. Teorizado sob diversas formas desde o século XVI, ele se encarnou na história de modo agudo, chegando ao genocídio em certos períodos. Tráfico de negros, Segunda Guerra Mundial. Sobrevive ainda como um desafio monstruoso na África do Sul e em outras regiões, apesar dos trabalhos da Unesco III e de outras instituições para demonstrar sua natureza irracional. Mas a cura dos preconceitos é demorada, pois o racismo se espalhou de forma difusa e imanente nos manuais escolares, nos filmes e programas de rádio e televisão facciosos, e na presença de dados psíquicos mais ou menos conscientes trazidos às vezes pela educação religiosa e com mais frequência ainda pela ignorância e pelo obscurantismo. Nessa batalha, o ensino científico da história dos povos constitui a arma estratégica decisiva. A partir do momento 3 CF, capítulo 10, Notas sobre raças e história na África. 41 Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral, em que o racismo pseudocientífico ocidental do século XIX estabeleceu uma escala de valores levando em conta as diferenças físicas, sendo a mais evidente dessas diferenças a cor da pele. Os africanos situaram-se automaticamente na base dessa escala, por serem os que mais se diferenciavam dos europeus, que automaticamente outorgaram a si mesmos o nível mais alto. Os racistas não cessavam de proclamar que a história da África não tinha importância nem valor. Os africanos não poderiam ser os autores de uma civilização digna desse nome e por isso não havia entre eles nada de admirável que não houvesse sido copiado de outros povos. É assim que os africanos se tornaram objeto, e jamais sujeito, da história. Eram considerados aptos a recolher as influências estrangeiras sem dar em troca a mínima contribuição ao mundo. O racismo pseudocientífico exerceu sua influência máxima no início do século XX. Após 1920, tal influência declinou entre os especialistas em ciências sociais e naturais, e após 1945, virtualmente desapareceu dos meios científicos respeitáveis. Mas a herança desse racismo perpetuou-se. Ao nível dos conhecimentos do homem comum, o racismo alimentava-se de um recrudescimento das tensões sociais urbanas que coincidiam com o aparecimento, nas cidades ocidentais, de um número cada vez maior de imigrantes de origem africana ou asiática. Ele se apoiava na lembrança, ainda viva na população, das lições aprendidas na escola. Para os escolares de 1910, época em que o racismo pseudocientífico constituía a doutrina oficial da biologia, a hora da retirada só deveria soar após 1960. Bem mais insidiosa ainda foi a sobrevivência das conclusões fundadas nas alegações racistas, depois que estas perderam sentido. O postulado à história da África não oferece interesse porque os africanos são uma raça inferior tornou-se insustentável, mas certos intelectuais ocidentais se recordavam vagamente de que a África não tem passado, ainda que houvessem esquecido a razão. Sob esta ou outra forma, a herança do racismo não cessava de consolidar um chauvinismo cultural que considerava a civilização ocidental como a única verdadeira civilização. No fim dos anos 60, sob o simples título Civilização, a BBC apresentou uma longa série de programas consagrados exclusivamente à herança cultural da Europa Ocidental. Sem dúvida, de tempos em tempos outras sociedades eram consideradas civilizadas. Mas em meados do século, o grau de alfabetização determinava a linha de demarcação entre a civilização e o resto. Em grande parte iletradas na época pré-colonial, as sociedades africanas eram rebaixadas à categoria de primitivas.
No entanto, a maior parte da África era, de fato, letrada, no sentido de que uma classe de escribas sabia ler e escrever, mas não, certamente, no sentido de uma alfabetização maciça, que por toda parte havia sido um fenômeno pós-industrial. A Etiópia possuía sua antiga escrita em 42 Metodologia e Pré-História da África. Gezi. Toda a África Islâmica, a África do Norte, o Saara, a franja setentrional da região sudanesa, do Senegal ao Mar Vermelho e as cidades costeiras da costa oriental até o Estreito de Moçambique, havia utilizado a escrita árabe. Antes mesmo da época colonial, o árabe havia penetrado aqui e ali na floresta tropical através dos mercadores de Ula, enquanto o português, o inglês e o francês escritos serviam normalmente como línguas comerciais ao longo das costas ocidentais. Apesar disso, o chauvinismo cultural, acompanhado pela ignorância, conduzia as autoridades ocidentais a estabelecerem no limite do deserto a demarcação entre a alfabetização e o analfabetismo. Reforçava-se assim a desastrosa tendência em separar a história da África do Norte da história do conjunto do continente. Entretanto, a exclusão dos não civilizados do reino da história era apenas uma das facetas de um elemento bem mais importante da tradição histórica ocidental. As próprias massas ocidentais eram atingidas por esta exclusão, sem dúvida não em vista de manifestas prevenções de classe, mas simplesmente em consequência do caráter didático da história, uma vez que a apologia dos homens célebres era capaz de propor modelos a serem imitados. No entanto, não é por acaso que esses modelos eram em geral escolhidos entre os ricos e poderosos, enquanto que a história se tornava o relato dos fatos e gestos de uma pequena elite. Os tipos de comportamento que afetavam o conjunto da sociedade eram minimizados ou ignorados. A história das ideias não era a história do que as pessoas pensavam. Era a história dos grandes desígnios. A história econômica não era a história da economia ou dos comportamentos econômicos. Era a história de determinadas políticas econômicas governamentais importantes, de certas firmas privadas, de determinadas inovações na vida econômica. Se os historiadores europeus se desinteressaram tão completamente por um amplo setor de sua própria sociedade, como poderiam interessar-se por outras sociedades ou por outras culturas? Até aqui, as duas tendências revolucionárias que se manifestam no interior dos recentes estudos históricos seguiram cursos estreitamente paralelos simplesmente porque a história eurocêntrica e a história das elites se alimentavam nas mesmas fontes. Lentamente, porém, irá estabelecer-se a aliança potencial entre os que trabalham para ampliar o campo de estudo da sociedade ocidental e os que se dedicam a dar um impulso maior às pesquisas históricas para além do mundo ocidental. No início, os dois grupos avançaram guardando certa distância um do outro. A principal preocupação dos historiadores da África era desmentir a afirmação segundo a qual a África não possuía passado ou só possuía um passado sem interesse. No primeiro caso, o mais simples era, para usar uma expressão popular, pegar o touro à unha. Aos que pretendiam que o continente africano não possuía nenhum passado, os especialistas da África podiam opor a existência de 43 tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Reinados e de vastos impérios cuja história política se assemelhava à da Europa nos seus primórdios. As prevenções elitistas do público ocidental, como também do público africano educado à moda ocidental, podiam servir de meio de ação para demonstrar, em última análise, a importância da história africana. Tratava-se de um tímido início. Era suficiente para resgatar os aspectos do passado da África que se assemelhavam ao do Ocidente, sem ratificar os mal-entendidos suscitados pelas divergências de cultura. Poucos historiadores estavam convencidos, até aí, de que os impérios são em geral instituições duras e cruéis, e não necessariamente um índice de progresso político. Poucos se prontificavam a reconhecer, por exemplo, que uma das grandes realizações da África fora provavelmente a sociedade sem Estado, fundada mais sobre a cooperação do que sobre a opressão, e que o Estado africano se havia organizado de maneira a realmente apresentar autonomias locais.
Essa tendência a aceitar certas particularidades da historiografia clássica, como primeiro passo para uma descolonização da história africana, é comumente encontrada no estudo do período colonial, nas áreas onde já existia uma história colonial oficial, que tendia a acentuar as atividades europeias e a ignorar a parte africana. Pior ainda, tal história mostrava os africanos como bárbaros pusilânimes ou desorientados. Seguia-se que da Europa tinham vindo seres superiores que haviam feito o que os próprios africanos não teriam condições de fazer. Mesmo no seu mais alto grau de objetividade, a história colonial só outorgou aos africanos papéis secundários no palco da história. Sem modificar em nada os papéis, o primeiro esforço para corrigir essa interpretação limita-se a modificar os julgamentos de valor. De heróis a serviço da civilização em marcha, os desbravadores, governadores das colônias, oficiais do exército, tornam-se cruéis exploradores. O africano aparece como vítima inocente, a quem se atribuem apenas atitudes passivas. É sempre a um punhado de europeus que a África e sua história devem o que são. Sem dúvida, os europeus desempenharam às vezes os principais papéis durante o período colonial, mas todas as revisões fundadas em novas pesquisas em nível local permitem minimizar a influência europeia tal como foi vista na história colonial publicada antes de 1960. Um segundo passo em direção à descolonização da história do período colonial se dá paralelamente à vaga de movimentos nacionalistas pela independência. Eis que os africanos desempenham um papel na história. É necessário trazê-lo à luz do dia. Os especialistas em ciência política que escreveram no período dos movimentos de independência derrubaram as 44 Metodologia e Pré-História da África. Barreiras 4. Pouco depois, sobretudo durante os anos 60, os estudiosos começaram a retroceder o tempo, buscando as raízes da resistência e dos movimentos de protesto no início da época colonial e, mais longe ainda, nas primeiras tentativas de resistência ao jugo europeu. 5. Estes trabalhos sobre os movimentos de resistência e de protesto constituem uma importante contribuição para corrigir os desvios da história colonial, mas ainda estamos longe de considerar a história da África com objetividade. No último estágio, a descolonização da história africana da época colonial deverá derivar de uma fusão da revolta contra o eurocentrismo e do movimento anti-elitista. A Revolução Behaviorista já começou a influenciar a historiografia africana. Trata-se de uma influência ainda recente e limitada, restando muito a ser publicado. Certos historiadores, porém, começaram a buscar um método comum interdisciplinar que lhes permita iniciar o estudo da história da agricultura ou da urbanização a fim de se utilizarem das outras ciências sociais. Outros começam a se interessar por pequenas áreas isoladas, na esperança de que tais estudos de microcosmos revelem a trama da evolução de estruturas econômicas e sociais mais importantes e mais complexas. 6. A pesquisa modela arrojadamente seu caminho no domínio dos problemas peculiares à história econômica e religiosa, mas a verdadeira descolonização da história africana está apenas no início. Os progressos da história analítica, que é também a história de campo baseada em investigações e questões colocadas nos próprios locais de pesquisa, e não somente a consulta aos arquivos, constituem um importante passo nessa direção. A independência em relação aos arquivos se mostra tão essencial para o período colonial quanto para o período pré-colonial, cuja documentação é relativamente rara. O problema da história colonial sempre foi que, ao contrário do que se passou e se passa na Europa ou nos Estados Unidos, os arquivos foram criados e alimentados por estrangeiros. Os escritos incorporam necessariamente os preconceitos de seus autores, seus sentimentos sobre eles mesmos, sobre aqueles a quem governavam e sobre seus respectivos papéis. É o caso da história da política interna da Europa ou dos Estados Unidos, na qual o preconceito é apenas pró-governamental. No mundo colonial, o historiador corre o risco de chegar a resultados desastrosos, se negligenciar, por pouco que. 4. Consultar, por exemplo, Hodgkin, T. 1956. Apter, D. 1955. Coleman, J. S. 1958. Julien, C. A. 1952. 5. Ver, por exemplo, Shepperson, G. e Price, T. 1958.
Ranger, Y. O. 1967. Iliffe, J. 1969. Rothberg, R. e Masrui, A. 1970. Persson, Y. 1968. Seisveriu, P. 1963. 45 Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Seja, a possibilidade de levar em conta outro ponto de vista que ele pode obter através de testemunhos orais de pessoas que viveram sob o domínio colonial. É provável que, no que se refere a técnicas recentes, os historiadores da África estejam atrasados em relação a outros colegas. No entanto, quanto à utilização das tradições orais da época pré-colonial, mais ainda que da colonial, eles realizaram um trabalho pioneiro. Esse trabalho divide-se em dois períodos. Entre 1890 e 1914, uma geração de administradores letrados, então a serviço das potências coloniais, começou a assegurar a conservação das tradições orais de importância histórica. O segundo período remonta ao início dos anos 60. O decênio 1950-1960 terminou com a opinião formulada em 1959 por G. P. Murdoch. Segundo ele, era impossível confiar nas tradições orais indígenas. 7. A década seguinte abriu-se com a publicação de Jean Vancina, Oral Tradition, a Studie Historical Methodology. Ela indicava quais os controles e as críticas necessários para a utilização científica das tradições orais. Os trabalhos históricos recentes, baseados na tradição oral, geralmente utilizada em conjunto com outras fontes de documentação, podem ser considerados um sucesso notável. 8. O Seminário de Dakar, organizado em 1961 pelo International African Institute sobre o tema O Historiador na África Tropical, e o de Dar es Salaam, em 1965, sobre o tema Novas Perspectivas sobre a História Africana, acentuaram vigorosamente a necessidade de novos enfoques, sublinhando o papel insubstituível da tradição oral como fonte da história africana, assim como todo o partido que o historiador pode tirar da linguística e da arqueologia informada pela tradição oral. Graças a seus trabalhos sobre a época pré-colonial, os historiadores da África já influenciaram as outras ciências sociais. Tal influência se faz sentir em diversos planos. Acima de tudo, foram eles que impuseram o reconhecimento do fato de que a África tradicional não permaneceu estática. Economistas, especialistas em ciências políticas, sociólogos, todos tendem a estudar a modernização referindo-se aos critérios antes e depois. Antes, aplicado à sociedade tradicional, considerada como virtualmente sem mudanças. Depois, ao processo de modernização, que implicou uma transformação dinâmica da imagem anterior. Observadores da evolução, os historiadores estavam à espera das mudanças que não cessam de ocorrer nas sociedades humanas. Suas pesquisas dos últimos. C. Murdoch, G. P. 1959, p. 43. 8. Ver, por exemplo, Vancina, J. 1973. Kent, R. K. 1970. Cohen, D. W. 1972. O estudo de E. J. Alagoa, resumido em parte no seu capítulo Niger Delta States and Their Neighbours, 1609-1900. In History of West Africa, de J. F. A. Ajaim, Crowder, 2v. Londres, 1971, I. 269-303. A. Roberts, 1968. Nairobi, Niane, D. T. 1960. Presence Africaine. 46 Metodologia e Pré-História da África. Decênios provaram que, na África pré-colonial, instituições, costumes, modos de vida, religiões e economias mudaram tão rapidamente quanto em outras sociedades, entre as revoluções agrícola e industrial. O ritmo não é tão rápido quanto o ritmo pós-industrial, que não deixa de afetar a África de hoje, mas o imobilismo do passado tradicional não ocorreu em parte alguma. Foi aos antropólogos que a utilização de uma base, de um ponto de partida tradicionais, colocou os problemas mais sérios. Desde os anos 20, a maioria dos antropólogos de língua inglesa trabalhou a partir de um modelo de sociedade que permite destacar o papel desempenhado por cada um dos elementos constitutivos para manter o conjunto das atividades do todo.
Eles reconheciam que as sociedades africanas que puderam examinar haviam mudado muito desde o início do regime colonial, fato que consideravam prejudicial à sua demonstração. A seus olhos, era conveniente restabelecer o quadro, concentrando-se num único período, tomado ao acaso no passado imediatamente anterior à conquista europeia. Eles sustentavam que era possível descobrir a natureza dessa sociedade tradicional destacando os dados das observações atuais e abstraindo tudo o que se assemelhasse à influência exterior. O resultado foi o presente antropológico. Tal enfoque funcionalista deve muito a Bronisław Malinowski, que dominou a antropologia britânica na segunda e na terceira década deste século. Ele contribuiu de modo significativo para a compreensão do funcionamento das sociedades primitivas, e os funcionalistas conseguiram outros importantes progressos graças a um método que não se limitava ao questionamento de informantes, mas valia-se sobretudo da observação participante e da exploração cuidadosa e prolongada do local de pesquisa. No entanto, toda medalha tem seu reverso. Os antropólogos partiram em busca de sociedades primitivas, de ilhotas culturais, subvertendo as ideias ocidentais sobre a civilização africana. Disto resultaram graves lacunas na documentação relativa às sociedades africanas maiores e mais complexas e, consequentemente, uma nova contribuição ao mito de uma África primitiva. Seu esforço para abstrair o presente antropológico do presente real contribuiu para reforçar a convicção de que na África a mudança vinha obrigatoriamente do exterior, desde que suas hipóteses pareciam negar qualquer evolução às sociedades africanas até a chegada dos europeus. Seu esforço para imobilizar a sociedade testemunha, a fim de descrever seu funcionamento básico, os levou geralmente a esquecer que esta sociedade que, para fins de análise, estavam tratando como estática, não o era na realidade. Acima de tudo, tal esforço iria impedi-los de se interrogarem sobre as razões e os meios desta evolução, o que acabaria por revelar um outro aspecto da sociedade examinada. 47 Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Sem dúvida, o funcionalismo teria, apesar de tudo, seguido seu curso sem o impacto da disciplina histórica. Ele sofreu a influência dos estudos sobre a aculturação dos anos 40 e 50, enquanto Claude Lévi-Strauss e seus discípulos tomavam uma outra direção nos decênios do pós-guerra. No que se refere à antropologia política e a certos aspectos da antropologia social, porém, os trabalhos dos historiadores do período pré-colonial aclararam a dinâmica da evolução e contribuíram para dar um novo impulso à antropologia. O estudo das religiões e das organizações religiosas africanas modificou-se sob a influência das recentes pesquisas históricas. Os primeiros pesquisadores da religião africana eram, em sua maioria, ou antropólogos em busca de um conjunto estático de crenças e práticas, ou missionários que aceitavam o conceito de um presente antropológico ao estudar as religiões que esperavam suplantar. Eles reconheciam o dinamismo inegável do Islã, cuja difusão durante o período colonial foi ainda mais rápida que a do cristianismo. Todavia, os estudos mais importantes sobre o Islã foram patrocinados pelo governo francês, na África do Norte e na África Ocidental, com o objetivo de pôr em xeque uma eventual dissidência. O tema desses estudos era menos a evolução no interior da religião que as organizações religiosas e seus chefes. Nas últimas décadas, diversos fatores, e não apenas o trabalho dos historiadores, contribuíram para dar um novo impulso ao estudo da evolução religiosa. Os especialistas das missões se interessaram pelo progresso das novas religiões africanas, fundadas sobre bases parcialmente cristãs, assim como pelas igrejas independentes que se desligavam das missões europeias. Os antropólogos apaixonados pela aculturação voltavam-se para trabalhos similares e, curiosos acima de tudo sobre o papel da religião nas rebeliões coloniais e nos movimentos de protesto, os historiadores traziam também uma contribuição positiva. Com referência ao período pré-colonial, eles foram levados a reconhecer igualmente a importância evidente e capital da reforma religiosa no conjunto do mundo islâmico. Disso resultou uma tomada de consciência mais aguda da evolução das religiões não cristãs e não muçulmanas, embora os especialistas das diversas ciências sociais tenham apenas começado a estudar as particularidades dessa evolução tão sistematicamente como elas o merecem.
Desse ponto de vista, deve-se destacar o interesse recente pelas religiões animistas, bem como por suas associações, frequentemente secretas, que têm um papel histórico muitas vezes admirável. Enquanto que, para os especialistas das diversas ciências sociais, parece possível estudar em conjunto e eficientemente a religião africana, através de uma ampla troca de ideias e de métodos, os trabalhos sobre as economias africanas permanecem totalmente isolados. Da mesma forma que os historiadores da 48 Metodologia e Pré-História da África. Religião, os especialistas em economia demonstraram, nos últimos anos, que os diferentes tipos de economia não paravam de evoluir e que essa evolução respondia tanto a estímulos de ordem interna quanto a influências de ultramar. No entanto, os economistas, particularmente os especialistas em desenvolvimento econômico, prosseguem seus trabalhos sem considerar a cultura econômica que tentam dominar. Não só tendem a ignorar o mecanismo da evolução em curso, mas muitos deles dão pouca atenção aos modelos estáticos dos antropólogos economistas. Assim, por exemplo, para justificar a teoria do desenvolvimento econômico, convinha assegurar ser a África, em grande medida, formada por economias de subsistência, nas quais cada unidade familiar produz a quase totalidade dos bens e serviços de que necessita. Esse ponto de vista foi defendido principalmente por Laminthe em meados da década de 60, ao mesmo tempo que a teoria do desenvolvimento econômico Vent for Surplus, baseada na liberação dos recursos e dos meios de produção insuficientemente empregados 9. Na realidade, nenhuma comunidade da África pré-colonial supria inteiramente suas próprias necessidades sem se dedicar a algum comércio. E eram numerosas as sociedades africanas que possuíam complexas redes de produção e exportação dirigidas às necessidades de seus vizinhos. Na orla do Saara, numerosas tribos pastoris obtinham a metade, se não mais, de seu consumo anual de calorias, trocando os produtos de sua criação por cereais. Outras produziam e vendiam regularmente os excedentes agrícolas, o que lhes permitia adquirir certos gêneros exóticos, sal, gado, manteiga de galão, noz de cola, tâmaras. O erro que se dissimula sob o quadro de uma economia africana estática é, se bem entendido, o mito eterno da África primitiva, erro reforçado pela tendência dos antropólogos em escolher as comunidades mais simples e sua antiga propensão a abstrair o tempo em suas concepções. Os economistas e antropólogos que estudaram a economia africana in loco ressaltaram, evidentemente, a importância do comércio na África pré-colonial. Alguns notaram que as economias africanas evoluíram rapidamente antes da chegada maciça dos europeus. Todavia, distanciando-se da linha de pensamento ortodoxo, um grupo sublinhou mais as diferenças que as semelhanças entre as culturas econômicas. Os membros desse grupo, às vezes denominados substantivistas, em razão de sua insistência em estudar a natureza substantiva da produção e do consumo e também de seu esforço para relacionar a forma como o homem satisfaz suas necessidades materiais ao quadro mais amplo de 9 Int. H. 1964. 49 Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Uma sociedade particular, e não a uma teoria oficial tentaram provar que a teoria econômica não é aplicável ao domínio de suas pesquisas 10. Como resultado, estabeleceu-se um verdadeiro abismo entre os economistas do desenvolvimento, que, trabalhando sob a inspiração de teorias macroeconômicas, prestam pouca atenção às realidades econômicas do momento, e os substantivistas, que desprezam as teorias contrárias. Até agora, os especialistas em história da economia não preencheram o abismo, assim como não exerceram sobre as ideias relativas à África uma influência comparável à que os historiadores tiveram sobre a antropologia ou sobre o estudo das religiões. A história africana caminhou a largos passos, especialmente nos últimos anos, para lançar métodos novos e cobrir zonas não suficientemente exploradas. Mas ela não tirou proveito suficiente dos novos caminhos abertos em outros lugares. Ela não respondeu tão rapidamente quanto outras disciplinas ao desafio da Revolução Behaviorista, nem aproveitou as possibilidades admiráveis da história quantitativa, tanto em matéria política quanto no domínio da econometria.
No curso das explorações sobre o passado da África, realizadas com impulso cada vez maior, a irradiação da nova história africana foi obra de um grupo de historiadores profissionais que fizeram dessa história o objeto principal de seu ensino e de seus escritos. Se, no mundo ocidental, o conhecimento da história da África foi tão menosprezado, mesmo em relação à historiografia da Ásia ou da América Latina, é porque era obra de historiadores amadores, pessoas que tinham outras atividades profissionais, mas não uma posição estabelecida no mundo universitário, e que portanto não tinham possibilidade de influenciar os meios historiográficos em nenhum país ocidental. Alguns trabalhos de pesquisa sobre a África eram realizados nos institutos da Escandinávia ou da Europa Central e Oriental, desde antes da Segunda Guerra Mundial, mas eles permaneciam marginais no programa geral do ensino superior e, desse modo, não contribuíam para a formação de historiadores. As únicas exceções são representadas pela egiptologia e por certos aspectos do passado da África do Norte na época romana. Para o restante, antes de 1950 contam-se poucos profissionais entre os historiadores da África. Há administradores coloniais e missionários. Há também clérigos e religiosos africanos, que empregam uma das línguas internacionais, Carlos Christian Reindorf, da Costa do Ouro. Samuel Johnson, para os Yoruba. Ou o Cheikh Moussa Camara, do Senegal, cujos Ouro Bazatin Fi Tariq e Saladin não está ainda inteiramente publicado e apenas começa a ser. 10 para um resumo apropriado da posição, ver Dalton, G. 1968. 50 Metodologia e Pré-História da África. Consultado por outros historiadores 11. Certos antropólogos voltaram-se também para temas históricos. Mas na África, antes de 1950, nenhuma universidade propunha ainda um programa satisfatório de especialização em história africana em nível de graduação. Em 1950, não houve nenhum historiador profissional que se dedicasse exclusivamente a escrever a história africana e a ensiná-la. 20 anos depois, cerca de 500 historiadores com doutorado ou qualificação equivalente elegeram a história da África como atividade principal. A rapidez com que essa evolução ocorreu é surpreendente. Retrospectivamente, ela pode ser muito bem explicada. Na África, na Europa, na América do Norte e em cada continente por diferentes razões, a conjuntura política, intelectual e universitária revelou-se particularmente favorável ao aparecimento de uma pleiade de historiadores profissionais cujo trabalho se orientava para a África. Nesse continente, a partir do fim dos anos 40, a necessidade era maior à medida que se podia prever um movimento cada vez mais acelerado em direção à independência, ao menos para a maior parte da África do Norte e do Oeste. Depois de 1950, a fundação de novas universidades criava a necessidade de uma história renovada da África, considerada de um ponto de vista africano, em princípio ao nível da universidade e, passando pelos estabelecimentos de formação pedagógica, atingindo a escola em geral. Entre os pioneiros desse enorme esforço de reeducação, devemos citar K. Onwuka Dick, o primeiro de uma nova geração de historiadores africanos a ultrapassar as etapas de uma formação pedagógica normal, feita na Universidade de Londres. Historiadores estrangeiros aderem ao movimento. J. D. Fage, da Universidade de Gana, Costa do Ouro, na época. J. D. Hargreaves, de Forabai, em Serra Leoa. Christopher Wrigley e Cyril Ehrlich, no Makerere College. Na África de fala francesa delineou-se progressivamente um movimento paralelo. Nos antigos territórios franceses, as universidades continuaram, muito tempo depois da independência dos respectivos países, a depender do sistema francês. Em consequência, conservaram as tradições históricas francesas. Todavia, alguns pioneiros se orientavam para uma história da África. Neste sentido, notáveis contribuições foram oferecidas por Amadou Matar Mbow, no Senegal, por Joseph Kizerbo, no Alto Volta, pelo padre Engelbert Mveng, em Camarões. Desde o início dos anos 50, os historiadores vindos do exterior e estabelecidos na África de língua francesa, que teriam um papel dominante nas universidades, dedicaram-se à pesquisa. Desde então, Jean Vancina, que iria contribuir para o ensino da história africana na Universidade de Lovanium. 11 Johnson, S. 1921. Reindorf, C. 1899. Camara, M.
1970. 51 Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Trabalhava nas instituições de pesquisa do governo belga no Congo e em Ruanda. No IFAM, em Dakar, Raymond Mauni, futuro professor de História Africana na Sorbonne, dedicava-se à pesquisa sobre a África Ocidental. Yves Persson, ainda administrador colonial, começava as investigações que originariam em 1968 sua tese sobre Samori e lhe permitiriam contribuir para a introdução da história da África nas universidades de Abidjan e Dakar. Presença africana, através de sua revista e dos dois grandes congressos de escritores e artistas negros, realizados em Paris e Roma em 1956 e 1959, impulsionava vigorosamente tal processo. Todas essas atividades caminhavam simultaneamente ao desenvolvimento, na própria África, de estudos históricos africanos. Neste reencontro da história da África com a história do mundo, o momento capital é aquele em que progride nos outros continentes o estudo da história africana, progressos paralelos no tempo aos da história da África nas universidades africanas. Em 1950, Roland Oliver começou a ensinar história africana na Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Na União Soviética, D.A. Oderogge e seus colegas do Instituto Etnográfico de Leningrado inauguravam um programa sistemático de pesquisas que culminou, algum tempo depois, com a publicação de toda a documentação conhecida sobre a África subsaariana do século XI em diante, nas línguas da Europa Oriental, com tradução e notas em russo 12. Durante esse mesmo decênio, foi criada na Sorbonne a primeira cadeira de História Africana. Logo havia duas, a do antigo governador das colônias, Hubert Deschamps, e a de Raymond Mauni. Por seu lado, Henri Brunswick assumia a direção das pesquisas sobre a história africana na École Pratique des Hautes Études, enquanto Robert Cornevin publicava a primeira edição de seu resumo da história da África, várias vezes revista e completada desde então. Para além da Europa e da África, os progressos eram mais lentos. Na própria Europa, a história africana só foi admitida inicialmente nos cursos universitários dos países colonizadores. Nas Américas, onde uma grande parte da população é de origem africana, poderíamos esperar manifestações de interesse. No entanto, por mais importantes que fossem os vestígios culturais africanos, nem o Brasil nem as Caraíbas deram a atenção merecida ao assunto. No Haiti, alguns intelectuais demonstraram solicitude com relação à cultura local baseada num africanismo datado dos primeiros trabalhos do Dr. Price Mars, 1920. Em Cuba, sentia-se forte influência da cultura afro-cubana entre certas personalidades do mundo. Instituto Fundamental d'Afrique Noire, N. do T. 12 Cubel, L. E. Matviev, V. V. 1960 e 1965. 52 Metodologia e Pré-História da África. Das Letras, entre outras, Nicolas Guilhem. Todavia, tal como no Brasil, a simpatia manifestada pela cultura afro-americana não suscitou interesse pela África nem por sua história. Nas Antilhas Britânicas, a descolonização, inclusive a descolonização da história local, beneficiou-se de maior prioridade. No entanto, mesmo depois de 1960, o pan-africanismo político não teve ressonância histórica entre os intelectuais das Antilhas. O interesse era ainda menor nos Estados Unidos antes de 1960. O pouco que existia estava concentrado sobre a África do Norte. De acordo com uma pesquisa recente, foram apresentadas até 1960, inclusive, 74 teses de doutorado relativas à história africana. Trata-se de um número surpreendente, mas enganador. A maioria dessas teses refere-se à África do Norte e é obra de historiadores especializados em história ou arqueologia clássicas, na história da África do Norte e do Oriente Médio, ou ainda, o mais frequente na colonização ultramarina europeia. Só o acaso, ou quase, permitiu que os temas de tese se referissem à África. Dos que haviam escolhido como tema a história colonial, poucos se tornaram verdadeiros especialistas em África. Entre os pioneiros, encontra-se R. Rudin, em Yale. Desde os anos 30, ele havia publicado ensaios sobre a história da colonização alemã na África. Depois de 1950, seu interesse pela África não parou de crescer.
Os afro-americanos formavam um grupo ainda mais importante. W.E.B. Du Bois interessara-se pela África desde o início de sua carreira, embora só tenha podido dedicar-se a esse estudo quando se aposentou e emigrou para Gana. Bem antes dele, em 1916, Carter G. Woodson havia fundado The Journal of Negro History. Na verdade, a publicação era mais afro-americana do que africana, mas a história africana figurava oficialmente na sua óptica, e podiam-se encontrar nele, de tempos em tempos, artigos sobre o passado da África. Entretanto, o verdadeiro apóstolo da história da África foi William Lounsbury, da Universidade de Howard, que desenvolveu uma campanha solitária pela inclusão da história da África no programa de ensino das universidades americanas e, estando ainda em vigor a segregação, especialmente dos colégios com grande maioria negra nos estados do Sul. Assim, em graus diversos, as condições que assegurariam a difusão da história africana fora da África existiam antes de 1960. Próxima a esta data, a conquista da independência na África do Norte e na África tropical assegurou, no resto do mundo, um renovado interesse pelo continente, além de ter suscitado a curiosidade popular, curiosidade voltada mais para o passado que para o presente ou o futuro da África. Entretanto, em vários lugares os progressos da história africana eram decepcionantes. Apesar da importância política dada à unidade africana, era imperceptível o avanço das universidades e dos estudantes. 53 tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Da África do Norte em direção a uma concepção mais continental do estudo de seu próprio passado. O Magreb aderia fortemente ao mundo mediterrâneo, ao mundo muçulmano, ao mundo intelectual de língua francesa, cujo centro ainda era Paris. Esses três mundos eram suficientes para mobilizar toda a atenção do público letrado. Diversas vezes, os porta-vozes oficiais egípcios ressaltaram ser o Egito tão africano quanto árabe e muçulmano, mas os estudos históricos no Egito eram frutos sobretudo do espírito de paróquia, enquanto a barragem de Assuã e os trabalhos das equipes arqueológicas internacionais na Núbia chamavam a atenção para o Nilo Superior. Espírito de paróquia era também, e mais ainda, a característica dos estudos históricos na África do Sul. O controle político exercido pela população de origem europeia na República da África do Sul não diminuía. Nas universidades, a história africana passava mais ou menos despercebida. A história era a da Europa e da minoria europeia da África do Sul. Com Theos for the Story of South Africa, 1969-1971, a óptica se ampliou a ponto de incluir a maioria africana, mas um dos autores, o historiador Leonard Thompson, não lecionava mais na África do Sul. E ainda que apaixonada pela história, a outra, Monica Wilson, era uma antropóloga. Em Zimbábue, por volta de 1960, havia a tendência à inclusão de um apanhado geral da história africana nos estudos de história, mas a declaração unilateral de independência da minoria branca em relação à Grã-Bretanha alteraria o curso das coisas. Fato curioso, Zimbábue produziu uma porcentagem mais elevada de estudantes de história da África do que a África do Sul. No entanto, a maioria teve de prosseguir o exercício de sua profissão no exílio. A África tropical foi o primeiro centro de estudo da história da África no continente africano e lá se realizaram os progressos mais notáveis na primeira década após a independência. A história africana já fazia parte do programa de ensino das universidades dessa região, mas tratava-se agora de encontrar um equilíbrio apropriado entre a história local, regional, africana e mundial. Resumindo, tratava-se de descolonizar o conjunto do programa de história e não apenas de lhe adicionar um componente africano. Foi na África de língua inglesa que ocorreram as maiores mudanças. As rígidas normas instituídas pelos europeus abrandaram-se mais rapidamente nesses países que nos de língua francesa. O ensino da história da Grã-Bretanha e de seu império cedeu lugar a outros temas. A história do Império Britânico tendeu a desaparecer completamente e a da Grã-Bretanha a se fundir com a da Europa. No que se refere ao ensino da história da Europa, a nova corrente que se esboçou tendeu a subordinar as diferentes histórias nacionais ao estudo dos grandes temas que transcendem as fronteiras, como a urbanização ou a 54 Metodologia e Pré-História da África. Revolução Industrial.
Ao mesmo tempo, os historiadores começaram a se interessar também pela história de outras regiões, a do mundo islâmico ao norte, insistindo particularmente na sua influência ao sul do Saara, a da América Latina ou do Sudeste Asiático, porque elas poderiam recuperar certos aspectos da experiência africana. A do leste asiático, onde o crescimento econômico do Japão constituía um exemplo do qual a África poderia tirar ensinamentos. O impacto da história africana proporcionou assim uma reorientação geral, no sentido de uma concepção do mundo e de seu passado, verdadeiramente afrocêntrica, sem se interessar exclusivamente pela África e pelos africanos, como a velha tradição europeia se interessava apenas pelos europeus, mas no quadro de uma Weltanschauung da qual a África, e não a Europa, constitui o ponto de partida. Esse objetivo não foi ainda completamente atingido, mesmo nas mais avançadas universidades de língua inglesa. Será necessário um certo tempo para formar uma geração de historiadores africanos inovadores que explorem novos caminhos, escolhidos por eles mesmos. As universidades de língua francesa estão um decênio atrasadas. Em Abidjan, Dakar e Lubumbashi, herdeira de Lovanium no domínio da história, as mais antigas universidades de língua francesa, só a partir do início da década de 70 é que o corpo de professores de história passou a ser composto majoritariamente por africanos, ao passo que essa evolução havia ocorrido desde o início dos anos 60 nas mais antigas universidades de língua inglesa. Agora que os historiadores africanos possuem seu lugar nas universidades de língua francesa, pode-se prever um reajustamento semelhante das concepções da história mundial. Mas já a partir de 1963 se realizou a reforma dos programas de história nas escolas secundárias dos países de língua francesa. Ela seria imediatamente seguida pela reforma dos programas dos estudos históricos universitários, de acordo com o programa do CAMES, Conselho Africano e Malgaxe para o Ensino Superior. O impacto da história africana sobre a pesquisa e o ensino de história na Europa Ocidental está ligado à antiga relação colonial. Essa é uma das razões pelas quais a França e a Inglaterra constituíram os principais centros europeus de estudo da história africana. Todavia, também em outros lugares se registraram progressos no ensino da história africana, em particular na Tchecoslováquia e na Polônia, assim como na União Soviética, onde ela é sistematicamente ensinada na Universidade Patrice Lumumba, de Moscou, cuja missão específica consiste em formar estudantes africanos. Em outros lugares, especialistas solitários prosseguem pesquisas em diferentes centros universitários, sendo que isso ocorre de forma mais sistemática nos institutos de pesquisa que seguem a tradição alemã de organização universitária. Os pesquisadores que se dedicam à África estão 55 tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Portanto, um pouco isolados, o que poderia contribuir para explicar por que os estudos históricos continuam a não ceder nenhum lugar à África em numerosas universidades europeias, exceto na Inglaterra e na França. Também nestes países a tradição geral dos estudos históricos se inspira num espírito de campanário, mas a formação de administradores coloniais teve aí um peso particular. A partir de 1955 aproximadamente, começou o processo de repatriação desses administradores, e muitos deles iniciaram uma nova carreira de historiadores dos países onde haviam exercido suas funções. Esse foi o caso da França, principalmente, como demonstra o exemplo dos professores Deschamps e Persson. Para esse país, assim como para a Inglaterra, a criação e o crescimento de novas universidades africanas, que datam dos anos 50, abriram a possibilidade de empregos na África. Jovens historiadores escolheram temas africanos para sua aprendizagem de pesquisa ou começaram a se interessar pela história africana quando foram lecionar na África. Em seguida, nos anos 60 e 70, esses historiadores estrangeiros foram progressivamente substituídos por africanos e voltaram a lecionar na ex-metrópole, muitas vezes depois de terem passado 8 ou 10 anos na África. Nem todos voltaram a ensinar a história africana, mas o número total dos que o fizeram é significativo.
O número dos historiadores vindos das universidades africanas que entraram nas universidades britânicas entre 1965 e 1975 situa-se provavelmente entre 60 e 70, o que representa em torno de 8 a 10 dos historiadores que passaram a trabalhar nas universidades britânicas nesse período. Em 1974, 3 cadeiras de História Moderna, expressão que designava tradicionalmente a história da Grã-Bretanha moderna, estavam ocupadas por historiadores cujos principais trabalhos de pesquisa tinham sido dedicados à África. É ainda muito cedo para determinar a influência que tal retorno da África terá sobre as tradições históricas britânicas em geral, mas provavelmente será considerável. Na França, observa-se um fenômeno semelhante, ainda que os números correspondentes sejam um pouco mais baixos e que os professores vindos da África constituam uma porcentagem menor do recrutamento para o ensino universitário. Uma nova geração de historiadores começou a se interessar pela África. Em Paris, tanto nas diferentes universidades quanto no Centro de Estudos Africanos, que é interuniversitário, um certo número de especialistas em história, sociologia e arqueologia trabalharam muito tempo nas universidades africanas, com as quais continuam mantendo estreitas relações. A situação é semelhante em Aix, Bordeaux e Lyon. Paralelamente, as universidades britânicas e francesas asseguraram a formação de historiadores africanos encarregados de substituir os 56 Metodologia e Pré-História da África. Estrangeiros que voltavam para a Europa 13. Nesse sentido, instituições como a School of Oriental and African Studies, SOAS, de Londres e secções esparsas da Sorbonne e das grandes escolas em Paris, tiveram um papel especial. Nas SOAS, por exemplo, 58 dos que obtiveram doutorado entre 1963 e 1973 começaram lecionando na África. Menos de 20 do total eram britânicos e somente 13 tiveram seu primeiro cargo numa universidade britânica 14. Isso diminuiu em parte o impacto direto das SOAS, instituição que congrega o mais importante grupo de historiadores da África já reunido no mundo por uma universidade, sobre a educação britânica. Sua influência indireta, porém, foi considerável. Além das SOAS, as universidades de Birmingham, Sussex e Edimburgo reservaram entre seus programas um papel especial à história africana. E pelo menos outras 8 dispõem de um especialista em história africana que leciona regularmente essa matéria a estudantes de graduação. Esse nível particular de desenvolvimento na Grã-Bretanha talvez fosse previsível, levando em conta os interesses colonialistas e neocolonialistas deste país em relação às estruturas universitárias africanas. Em compensação, o enorme crescimento da pesquisa sobre a história da África na América do Norte durante os anos 60 era completamente inesperado, já que os historiadores dos Estados Unidos pareciam não tratar equitativamente nem a história dos afro-americanos de sua própria sociedade. A numerosa minoria de descendentes de africanos presente nos Estados Unidos desde suas origens não havia suscitado um interesse notável pela África, mesmo entre a maior parte dos afro-americanos. De resto, o impulso repentino dos estudos sobre a história africana pode ser observado tanto no Canadá como nos Estados Unidos, embora o Canadá não tenha governado uma parte da África, como a Grã-Bretanha, nem conte entre seus habitantes com uma minoria afro-americana importante, como ocorre com os Estados Unidos. Antes de 1960, a história da África mal era ensinada na América do Norte. Em torno de 1959, pouco depois de sua fundação, o African Studies Association só contava com 21 membros, residentes nos Estados Unidos ou no Canadá, que poderiam ser considerados historiadores. Entre esses, menos da metade ocupava cargos universitários que os obrigassem a consagrar o tempo disponível à história da África. Por outro lado, o primeiro Congresso Internacional de Africanistas. 13. Agradeço ao professor J. F. Adjajaí, da Universidade de Lagos, e aos professores J. D. Fage e Rolando Oliver, pelas informações que me forneceram a respeito do impacto da história africana sobre a história em geral na Europa e na África, respectivamente. No entanto, deve ser atribuído a mim qualquer erro fatual ou de avaliação que este texto porventura apresente. 14. Oliver, R. African Studies in London, 1963-1973.
Comunicação não publicada distribuída no Terceiro Congresso Internacional de Africanistas, Addis Abeba, dezembro de 1973. 57 Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Reuniu em Accra, em 1962, cerca de 800 participantes, diante dos quais o presidente Kwame Nkrumah, no discurso inaugural, descreveu em linhas gerais as responsabilidades da disciplina histórica para com a nova África. A partir daí deu-se a avalanche. Em 1970, o número de norte-americanos especializados em história ou arqueologia africanas aproximava-se de 350. Alguns eram historiadores que haviam iniciado sua carreira numa outra disciplina qualquer, antes de mudar de opinião. A maioria, porém, era constituída por jovens estudantes que acabavam de sair do secundário. Entre 1960 e 1972, as escolas americanas forneceram mais de 300 doutores PhD em história africana. Entre eles, há jovens africanos que pretendem retornar. Alguns são europeus, mas a grande maioria é formada por norte-americanos. A proporção de afro- e euro-americanos é igual a desses grupos no conjunto da população. Cerca de 10 nos Estados Unidos e bem menos no Canadá. Dessa forma, no quadro dos estudos históricos, duas tendências contraditórias impulsionaram a difusão da história da África na América do Norte. Das ideias da comunidade afro-americana nasceu a sólida convicção de que a África era propriedade dos povos africanos e de seus descendentes estabelecidos em outros continentes, exatamente como na Europa as histórias nacionais tinham se tornado propriedade de cada nação europeia. Nesse sentido, a diferença implícita entre os objetivos da história da África para os africanos e da história da África no contexto da história mundial se manifestava com clareza. Diferença, porém, não significa conflito. As duas histórias não são incompatíveis, ainda que tenham optado por acentuar diferentes aspectos do passado. Em consequência disso, a tendência ao etnocentrismo em história foi mais seriamente abalada na América do Norte do que em outros lugares. Em inúmeras escolas, a velha história do mundo, que não passava na realidade de uma história da civilização ocidental, deu lugar nos anos 60 a novas tendências mais autênticas de situar a história numa perspectiva mundial, em que a África foi colocada em relação de igualdade com outras grandes zonas culturais, como o sul ou o leste da Ásia. Numerosos departamentos de história de universidades norte-americanas começaram a passar da antiga divisão entre história americana e europeia a uma divisão da história em 3 ramificações, sendo que a terceira, a do terceiro mundo, se tornava igual às duas outras. Essa evolução ainda não está terminada, mas, paralelamente à difusão da história africana na Grã-Bretanha e na França e à reorientação do programa de ensino de história nas universidades africanas, ela marca uma etapa no caminho que assegurará à história africana seu pleno impacto sobre a história em geral. A longo prazo, o êxito dependerá dos esforços conjuntos de especialistas africanos ao escreverem a história de suas próprias sociedades, dos de historiadores não. 58 Metodologia e pré-história da África. Africanos que interpretam a história africana para outras sociedades e de uma ampliação das ciências sociais internacionais até o ponto em que os especialistas em outras disciplinas sejam obrigados a levar em consideração os dados africanos antes de arriscarem qualquer generalização sobre a vida das sociedades humanas.